Hoje eu estou recebendo o Guilherme Braga, que é CEO e fundador da Egalité. A gente vai conseguir hoje conversar com um perfil fundador que já está à frente de um negócio com mais de 10 anos de operação, o que é algo muito interessante a ser entendido e visto como referência, como case. Então vai ser uma conversa bem interessante. Eu já dei uma olhada na trajetória do Guilherme, o que a Egalité faz. Acredito que você que está assistindo a gente também vai gostar tanto da trajetória quanto do negócio. Guilherme, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempo para a gente conversar, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, contasse como que você chega até aqui nessa conversa. Luiz, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É uma jornada, como você falou, longa, e acho que tem um ponto aqui interessante também da gente falar de empreendedorismo social. Acho que é um tema que hoje, né, a gente se fala mais, está em voga, é de impacto, mas quando a gente começou lá atrás, a Egalité em 2010, a gente nem sabia, né, nem, mal existia o conceito de startup, muito menos de impacto social. Mas foi uma das premissas, né, do que a gente acreditava, né? E me apresentando, eu sou formado em Direito, que também não é uma trajetória tão óbvia aí pelo empreendedorismo. Depois fui fazer um pós na FGV, um mestrado em Gestão e Negócios também pela Unicinos, com dupla titulação na Universidade de Poitiers e tive a oportunidade também de participar de um programa executivo no MIT. Eh, Falando então, né, dessa minha trajetória, apresentando um pouco de contexto, eu entendi uma dor que existia no mercado, relacionada à dificuldade das empresas em cumprirem a cota relacionadas a pessoas com deficiência. E aí então, eu estava trabalhando, estava teoricamente onde eu estava seguindo a minha carreira, trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei na Câmara Americana de Comércio, tive uma empresa de representação comercial, então rodei um pouco para conseguir entender e estava indo para uma trajetória mais executiva, né, trabalhando numa empresa que a minha responsabilidade era trabalhar com a exportação de caixas eletrônicos para bancos, né, uma questão bem específica. Estava bem posicionado, viajando, então achando que era tudo aquilo que eu queria, mas por outro lado eu não estava me sentindo tão feliz, não estava tão confortável na cultura da empresa, no formato de fazer negócios. E aí então, achei que era um momento de vida, né, mais tranquilo, de poder arriscar, de poder tentar, e aí então surge a Egalité, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais, mas a minha trajetória é essa, ela não é tão linear, né, de ter um caminho bem definido, e algumas vezes eu já fui convidado para falar na faculdade de Direito, porque não é o óbvio, né, a gente sair para o empreendedorismo, mas eu acho que independente da formação que a pessoa tenha, existem muitos caminhos e questões, né, que diferentes formações vão agregar, que também está vinculado com o que a gente acredita na diversidade para poder gerar resultados. Isso é muito legal, e aí vou começar por esse finalzinho, porque quando eu converso com perfis empreendedores, e aí meu grande escopo aqui sempre são pessoas vinculadas à área de tecnologia, mercado digital, inovação, startups. E quando eu converso muito com esses perfis fundadores, realmente é pouco comum a gente ver pessoas que ou não vieram da área de tecnologia ou não vieram da área de negócios para empreender. E sempre que eu vejo alguém que da área do direito, engenharias ou áreas que não são essas duas mais comuns, eu sempre reforço o ponto de o bom do mercado digital, de você empreender com tecnologia, com inovação, é que mais do que a experiência acadêmica, profissional da gente, existe hoje um cenário de oportunidades que de fato abre um novo horizonte de negócios, que atrai perfis que não necessariamente vêm daquela base do core business das empresas de tecnologia, mas que
traz muito de uma motivação, de uma experiência. Você que passou por grandes empresas, por corporações, cargos executivos, deve ter visto muita coisa nesses cenários que inclusive motivam, o que a Egalité faz. E aí trazendo de fato agora para uma visão um pouco mais da empresa, olhando aqui rapidamente sobre a Egalité, a gente vê que tem 2 grandes pilares por trás do negócio: diversidade e acesso, acessibilidade. Então, a gente pensa em, cara, como é que um negócio que foca numa demanda tão relevante, uma demanda tão latente, como é que você hoje se posiciona no mercado? Porque ao mesmo tempo que a gente vê isso como algo tão importante, a gente ainda vê alguns mercados, inclusive esse mercado de tecnologia, com um nível de diversidade ainda muito pequeno, muita coisa para ser feita. Então, hoje, como é que a Egalité se posiciona no mercado e como é que você enxerga esse mercado em si, né? Qual é a tua visão sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre diversidade, acesso e todo o escopo hoje de atuação da empresa? São muitas coisas aqui para a gente poder tratar, mas eu vou começar, Luiz, falando um pouquinho mais detalhado do que é Egalité, né? A gente trabalha com a empregabilidade de pessoas com deficiência e a nossa visão foi criar uma forma de que a gente consiga ter escala no nosso impacto. Eh, a gente não começou do dia zero, né, com tecnologia, a gente começou entrevistando todos os candidatos num modelo mais tradicional de RH, e a gente começou a ver essa demanda e cada vez mais a gente partir para o online. E lá em 2013, a gente fez uma virada de chave que a gente falou: "A gente não vai entrevistar mais nenhum candidato presencialmente, né, a gente vai fazer tudo remoto". Na época chegamos a perder alguns clientes, por isso, mas a gente viu como realmente uma decisão, né, muito acertada, porque a gente conseguiu muito rapidamente crescer a nossa escala e atender principalmente essas demandas de grandes empresas que estavam no Brasil inteiro. Então não adiantava eu ter 10, 15 escritórios da Egalité, que mesmo assim eu não ia conseguir atender toda essa demanda. E aí a gente inicialmente foi a mercado buscar tecnologias prontas, porque não era o nosso core business, não era a nossa expertise, e a gente não conseguiu encontrar, nenhuma ferramenta que tinha o nível de acessibilidade que a gente gostaria. Então, depois de muito mapear o mercado, depois de muito olhar, a gente falou: "Bom, vamos nós desenvolver". Não tem foi muito, realmente por uma questão de dor da gente não encontrar, e por nós termos, entrevistado mais de 1.000 candidatos presencialmente, a gente conhecia muito bem as necessidades, as demandas, diferentes tipos de deficiência. Então, quando a gente parte para desenvolver um sistema, a gente não faz ele acessível, a gente não adapta para a pessoa com deficiência, a gente criou por design, ele já acessível para pessoas com deficiência, que por consequência é acessível para todas as pessoas. Então, aqui eu acho que a gente tem um ponto muito importante, Luiz, de tecnologia para a gente poder tratar. Eh, Números, a gente tem, algumas divergências aqui, em relação a dados oficiais, principalmente pelo último censo, ter acontecido no meio da pandemia, mas se a gente pega a média global, a gente está falando de 15% da população com algum tipo de deficiência. Vamos arredondar aí o Brasil para 200 milhões, a gente está falando de 30 milhões de pessoas com deficiência. Que solução que quer abrir mão de 15%, né, de share? Então a gente precisa realmente poder pensar a tecnologia, pensar tudo isso de uma forma, cada vez mais inclusiva para diferentes públicos. Muitas das soluções que a gente usa, por exemplo, de assistentes virtuais, surgiram de projetos de acessibilidade para pessoas, que não tinham condições, né, de usar um teclado, de usar o touchscreen,
Uma das questões, né, super comuns no smartphone que a gente, fazer um movimento para dar um zoom, isso aí, foi também criado como uma ferramenta de acessibilidade para pessoas com baixa visão. Então, quando a gente começa a mergulhar mais nesse ecossistema, a gente começa a ver muitas oportunidades. E você trouxe, né, que a tecnologia ela não tem, uma diversidade tão grande. E é daí a importância de ter a pessoa com deficiência para poder passar esses insights. A gente viu alguns casos públicos aqui acontecerem, né, de bancos, digitais que vão fazer reconhecimento facial e uma pessoa negra não conseguia fazer isso, né, porque não pensou, provavelmente não tinham pessoas negras fazendo o desenvolvimento. Assim como, muitas vezes, não tem pessoas cegas, não tem pessoas surdas, não tem pessoas neurodivergentes trabalhando na tecnologia para poder fazer isso. Então, muito da nossa visão, obviamente aqui, né, dando um enfoque em tecnologia, mas a gente pode ampliar isso para todos os tipos de produtos e serviços, é a gente, entender que uma pessoa com deficiência vai trazer uma visão de mundo diferente para a organização, e a gente precisa dissociar o conceito de deficiência com ineficiência. Não é porque uma pessoa ela tem uma limitação que ela não pode ter uma potencialidade. E muitas vezes, por essa pessoa ter essa limitação, ela acaba tendo que desenvolver outras habilidades, outras formas de resolver as coisas que podem ser, inclusive, mais interessantes. A gente tem um caso aqui muito marcante, de tecnologia, que tinha uma pessoa com autismo que trabalhava em um grande banco. O trabalho era basicamente fazer análise de risco. Chegava em determinado momento, depois de muitos inputs de dados, a pessoa clicava e tinha que aguardar um processamento, né, era um processo super complexo, levava às vezes 3, 4 horas. E as pessoas que não tinham deficiência, gostavam até, né, daquele momento. Ia lá, dava uma volta, conversava, fazia um almoço mais longo. Para aquela pessoa que, a socialização não era o foco, não estava num ambiente que ela estava muito confortável, não era tão agradável. E aí essa pessoa começou em paralelo, levou o notebook dela de casa, começou a desenvolver um novo algoritmo, que depois ali de 2, 3 meses, levava 15 minutos para fazer exatamente a mesma tarefa. Então, eu acho que é sobre isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a pessoa que não tem uma deficiência, que não convive, acaba pensando, né, puxa, como é que uma pessoa cega vai usar, como é que ela vai conseguir fazer isso? E a gente tem hoje, né, inúmeras ferramentas, que vão dar condições para que a pessoa com deficiência possa ter uma performance igual ou até muitas vezes superior em determinados casos. Tem um ponto que você falou que eu acho que é muito legal, Guilherme, que geralmente quando a gente olha para pessoas com alguma deficiência, limitação, a gente olha exatamente pela deficiência e pela limitação. E você colocou um ponto aqui que eu acho que é muito válido, que é olhar a partir das potências dessa pessoa, daquilo que aquela pessoa pode somar para além do que aquelas que a gente julga sem deficiência conseguem fazer. E muito dos exemplos que você trouxe, eu já tive em algumas outras conversas, direcionada mais especificamente sobre diversidade, e é sempre a mesma o mesmo direcionamento, que é, se você não tem uma equipe diversa, e aí se você não tem uma equipe também com inclusões gerais, você tende a limitar a sua visão de solução, sua visão de mercado, sua visão das oportunidades. Então, veja os exemplos que você trouxe, como a presença de pessoas diversas em todos os sentidos, elas podem promover soluções e saídas mais assertivas. E eu acho que esse é o viés que o mercado como um todo deveria entender e analisar para trazer esse elemento da diversidade como um pilar de qualquer negócio. Na verdade, e eu acredito que a tua visão vai um pouco nessa linha também, de se a gente chegasse num momento de mercado que de fato ele fosse diverso, até uma proposta de existência da Egalité não ia precisar mais, se o mercado de fato Sim. fosse diverso. Só que a gente está tão longe disso
que a gente precisa de fato de soluções como a tua, de jornadas como essa, para que a gente possa construir um ambiente minimamente diverso para enfrentar aí as muitas variações que o mercado e o mundo trazem. E eu queria, antes de puxar uma próxima questão, eu queria voltar um pouquinho nessa tua trajetória, que já são aí 15 anos de Egalité, e eu acredito que você viu muitas mudanças de mercado, né? Então, se a gente voltar 15 anos na história aqui, a gente está falando de um cenário onde muitos dos mercados que a gente conhece hoje, eles não existiam 15 anos atrás. E eu queria entender um pouco dessa trajetória, o que que você viu de grandes mudanças, tanto a favor da diversidade e inclusão, quanto o contrário da diversidade e inclusão? O que que você lembra nessa história que vale a pena compartilhar e vale a pena trazer aqui? Eu tenho uma característica que é uma visão otimista, Luiz. Então, eu acho que a gente caminha para uma evolução, sempre atento a eventuais retrocessos que podem acontecer, né. Então, quando a gente começa, a EGLT, a pauta era a lei de cotas. Então, pra quem não sabe, né, existe uma lei no Brasil desde 1991, então não é nenhuma novidade, é bastante tempo, que obriga empresas a partir de 100 funcionários de ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Se a empresa não cumpre isso, está sujeita a multas do Ministério do Trabalho e ou do Ministério Público do Trabalho. Então, hoje, está na pauta, né, de RH de grandes empresas, essa questão do cumprimento legal. Muitas vezes as empresas já têm acordo, já têm políticas bem definidas, então sempre foi uma dor. E falando aqui, né, pensando no início de negócio, a gente conseguiu validar a nossa tese, porque no primeiro ano a gente teve como cliente a Gerdau, a Oi e a ThyssenKrupp. Então a gente tinha 3 empresas gigantes satisfeitas com o nosso trabalho, então a gente falou: "Bom, a nossa tese, funciona, né, a gente tem aqui um negócio que faz sentido". E aqui uma curiosidade, né, quando a gente iniciou, todo mundo pensava que a gente era uma ONG, que talvez seria o caminho naquela época mais, adequado. E a gente quis se posicionar como uma empresa com fins lucrativos, porque a gente sempre acreditou que a inclusão gera resultados. Então eu quero cobrar dessa empresa. Ela paga já serviços de recrutamento e seleção, paga plataformas, para atrair profissionais de tecnologia, por exemplo, né, que é uma dor das empresas. Então por que não, pagar para ter esse serviço em relação a pessoas com deficiência? E aí a gente decidiu, nunca cobrar nada das pessoas com deficiência. Então, com a nossa visão, com a nossa tese de impacto, quem pagaria pelos nossos serviços, e a gente precisaria entregar valor para essa empresa, obviamente, né, seriam as empresas. Então era muito essa pauta: "Ó, a gente precisa cumprir a lei de cotas, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo", mas era só basicamente falando de contratação. O que a gente começa a evoluir é que as empresas se dão conta: "Puxa, não é só contratar, eu preciso efetivamente incluir essa pessoa". E para isso, eu vou ter que conduzir um processo seletivo da forma adequada, eu vou precisar que o meu gestor compreenda, né, o que é uma pessoa com deficiência, como que ele dá um feedback, como que ele pode trabalhar a carreira. Eu preciso que os colegas de trabalho, convivam com essa pessoa, e também tenham essa compreensão, de convívio, né. Eu preciso que a minha empresa seja mais acessível, para que eu possa incluir diferentes tipos de deficiência, seja do ponto de vista estrutural, arquitetônico, seja do ponto de vista comunicacional, de eu ter um intérprete em libras, de eu poder ter tecnologias, né. Hoje a gente avançou muito nisso. Então, por exemplo, uma legenda automática é uma realidade, né, a gente não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, né. Então são diversas questões. A gente consegue, né, colocar um intérprete em libras, via conferência, então tem uma série de facilidades que a tecnologia traz. E aí algumas empresas começam a se dar conta disso, começam a investir, no seu programa de inclusão e conseguem ter resultados, né. Então a gente começa a ter aquilo que era impossível, inalcançável, empresas cumprindo a cota. E a gente conseguiu ajudar muitas grandes empresas
nesse cumprimento de cota. Então, a Ambev foi uma das principais empresas que nos ajudou no nosso crescimento, porque a gente começou a trabalhar com eles na região sul, da onde a gente começou o nosso negócio, né? Meu sotaque não esconde as raízes aqui. Eh, e aí a gente cumpriu toda a cota na região sul pela primeira vez na Ambev. E depois, nos chamaram para São Paulo. Olha, vocês podem nos ajudar em São Paulo. A gente abriu um escritório, começamos a atender a Ambev. E quando eles perceberam que a gente tinha essa questão digital, eles falaram: "Vocês podem nos atender em todo o Brasil?" A gente falou: "Sim". E aí foi uma escolha da Ambev, foi muito legal isso, porque a gente nunca colocou como cláusula de contrato exclusividade. A Ambev decidiu, tinha 18 fornecedores no Brasil todos, falaram: "Olha, nós queremos exclusivamente a Egalité, porque está provado que funciona essa metodologia deles". Então a gente começa a ter essas empresas a trazer isso para a pauta, começa também um movimento global, de se falar de diversidade e inclusão de diferentes pilares. Então teve um estudo da McKinsey, que ficou muito famoso, em 2015, tratando sobre diversidade racial, diversidade de gênero, mulheres em cargos de liderança. Então começam as empresas a trabalhar efetivamente esses diferentes pilares da diversidade, mas o Brasil sendo muito mais forte que Estados Unidos e Europa em relação à inclusão de pessoas com deficiência, pelo volume que a gente tem que fazer. Eh Isso foi uma questão curiosa, porque, eu sempre achei que o negócio da Egalité era muito brasileiro por conta da lei de cotas. E aí, a gente se inscreveu para um programa, um fellowship program nos Estados Unidos, do Global Good Fund, e fomos selecionados. Eu fui para os Estados Unidos um pouco antes, porque eu queria fazer algumas reuniões, fazer alguns grupos de benchmark, então eu solicitei, né, para diferentes associações nos receberem. Foi muito curioso, me lembro que eu estava em Nova York, num escritório grande, assim, deslumbrado com o trabalho que faziam, e, por educação, eles perguntam: "E aí, o que que tá fazendo no Brasil?", né, eu começo a contar, né, e na época a gente tinha uma base de dados de 30.000 pessoas, hoje já passa de 100.000. E eu falei: "Olha, a gente está fazendo a inclusão, né, dessa forma e tal". Ela falou: Quantas pessoas tem?" Eu falei: 30.000". Ela falou: "Não pode". "É verdade isso?" Eu falei: "Sim, é verdade", tá. Daí ela parou e falou o seguinte: "Olha, vocês hoje têm uma base de dados maior do que o governo dos Estados Unidos, que estava fazendo uma força-tarefa para mapear, né". E aí a gente recebeu diversas premiações, fomos premiados pela Singularity University, por instituições que trabalham, com inclusão de pessoas com deficiência, muito por a gente conseguir unir a tecnologia com impacto, fazendo, né, essa visão de olhar para o potencial da pessoa e não para a sua deficiência. Eh, e aí a gente estava caminhando então muito forte nisso, e eu acho que o tema de inclusão de pessoas com deficiência, ele não é tão politizado quanto outros temas relacionados à diversidade, e a gente não gosta também de politizar. A gente fala muito aqui do nosso, mas a gente não pode ignorar tendências que vêm acontecendo, né. Então, recentemente, né, com o governo Trump, se teve uma redução, né, dessas pautas relacionadas à diversidade. Em relação a pessoas com deficiência, a gente não sente, da mesma forma, mas percebemos algumas empresas americanas muito preocupadas com o tema. Então, uma recentemente nos procurou e falou: "Olha, eu quero divulgar vagas para pessoas com deficiência, eu quero contratar pessoas com deficiência, eu tenho uma política inclusiva, mas eu não posso falar isso para o mercado. A gente precisa fazer isso em sigilo, porque a gente tem contrato com o governo americano e se isso aparece, nos prejudica aqui, né". Então, eu acho que a gente tem uma evolução grande ao longo de todos esses anos, das empresas entenderem que não é simplesmente contratar, é um processo que tem que acontecer dentro da organização, e esse processo ele é muito benéfico como um todo. A gente traz mais acessibilidade, a gente consegue trabalhar a respeito, diferenças de uma forma muito interessante, né. Por outro lado, eu acho que polarizações políticas
podem trazer prejuízos à pauta de inclusão, né, de pessoas com deficiência, que é onde a gente tem propriedade para falar. Mas aqui, ainda muito puxada por uma questão legal, a gente segue avançando. Cara, eu ia puxar a próxima questão exatamente sobre esse último ponto que você colocou, porque veja, a gente tem essa regulação desde 1991 e até hoje a gente vê grandes empresas que fingem que ela não existe. Né, então não é porque a gente tem um mercado regulado que esse mercado ele vai ser um mercado de fácil acesso. Vai ser um mercado 100% aberto a uma solução como a Egalité. Existe sim essa esse entendimento do que precisa ser feito, existe inclusive esse risco de você ser autuado, multado se você não cumprir, mas por outro lado sim, ainda existem algumas empresas que fingem que isso não existe e isso serve não só para o seu mercado, mas para muitos outros. E eu converso com muita gente também de outros mercados que levantam isso: "Ah, mas tem uma lei, tem uma regra, tem uma regulação, e por que que o mercado não olha para a minha solução de forma mais aberta ou de forma mais, empática?" Porque muitas vezes a regulação não é o elemento principal para facilitar acesso ao mercado, facilitar modelos de negócio. E aí um outro ponto também que você colocou que eu achei muito legal, que é, a gente nasce e a gente quer ser uma empresa com fins lucrativos. Isso para mim é muito interessante, porque a primeira frase que você falou na conversa aqui trouxe uma visão de negócio social. E também eu já tive várias conversas com empreendedoras e empreendedores de negócio social, e uma coisa que eu bato sempre na tecla é: não é porque é negócio social que você tem que ser uma ONG. Existe uma diferença muito grande entre ser um negócio de impacto e você ter um modelo de terceiro setor, você ser ONG. E Uhum. ambos estão Uhum. absolutamente certos. E eu acho que essa tua visão de modelo de negócio lucrativo, rentável, faz com que a Egalité consiga ter essa longevidade no mercado e faz com que vocês sejam uma empresa que não dependam de capital, de levantar investimento a cada 18, 24 meses. E eu acho que isso fala muito sobre essa visão centrada em modelos que funcionam, precificação que faz sentido, rentabilidade projetada, estrutura de custo controlada. E eu queria entender um pouco mais dessa tua visão sobre ter uma trajetória que, no teu caso, por mais que você tenha adquirido uma dívida e depois devolvido essa dívida para não ter diluição em equity para investidores, mas você teve uma trajetória bootstrapping, tem Aham. uma trajetória bootstrapping. Então, conta um pouco das lições aprendidas de modelo de negócio frente a uma trajetória bootstrapping. Legal. Eu já tive a oportunidade de falar em fóruns, né, de empreendedorismo social, e eu acho que às vezes se tem, hã, uma excelente intenção em determinados projetos, mas falta modelo de negócio. E o que eu sempre bato é: a empresa precisa ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você não vai causar impacto, né. Então, precisa achar uma forma que faça sentido para que continue crescendo, né. E hoje aqui na Egalité, cada real que entra significa impacto. De uma forma ou de outra, a gente está chegando na nossa missão. Então eu fico muito feliz, muito satisfeito de poder trabalhar num negócio que eu sei que eu estou, contribuindo para a sociedade e consigo, também ganhar dinheiro, o que não deveria ser uma coisa feia, né, porque às vezes é isso, né, é o é o empreendedor, o empresário que é o malvado, né, e não nada disso. Eu acho que, a gente precisa encontrar formas de entregar soluções que façam sentido para que o mercado absorva e pague, né, efetivamente o que, a gente precisa. Sobre modelos de negócio, então a gente sempre teve uma visão muito enxuta, uma preocupação grande em receita, eh, mas olhando sempre de uma forma muito conservadora para custos, e pensamos o nosso negócio dessa forma. E a gente conseguiu de forma consistente crescer o negócio durante muitos anos, a taxas, superiores a 50%.
É claro que a gente começa do zero, então fica um pouco mais fácil, né, da gente crescer a essas taxas ali no início, mas a gente conseguia demonstrar isso. Batemos na porta de investidores, tivemos a porta fechada, pela falta de visão, muitas vezes, do potencial do mercado, enfim, da onde a gente poderia efetivamente chegar. Até que encontramos, eu acho que primeiro o nosso modelo, né, do que a gente tinha de tecnologia, do que a gente tinha de processos, a gente estabilizou isso e falou: "É hora da gente acelerar esse processo". E para isso falta dinheiro para a gente poder, fazer vendas e marketing. Era isso. Porque se eu vendo, eu já tenho uma operação que ela é lucrativa, eu consigo contratar mais pessoas para entregar. Então a nossa visão foi essa, e a gente encontrou um parceiro muito legal, que chama-se Taui. Eh, eles na época tinham, eles fazem empréstimo, para negócios sociais, para ONGs também, a juros, subsidiados, mas, também tinham um family office que investia, com dívida conversível. Então, para nós, naquele momento, foi muito legal, para a gente poder crescer a nossa estrutura, começar a avançar de uma forma mais consistente, mas a gente teve uma premissa errada no nosso crescimento. A gente tinha um sistema excelente, a gente sabia como captar pessoas, como captar empresas, e a gente pensou: "Bom, só fazer isso que a gente vai escalar". Só que tinha uma variável no meio que a gente não contava, que para eu incluir uma pessoa com deficiência na empresa, a empresa precisa estar preparada para isso. Então a gente estava indo somente para um modelo de negócio que era mais escalável para nós, de recrutamento através da plataforma, só que as empresas não estavam tendo o resultado que a gente esperava, né. Então a gente teve que dar um passo atrás, e dizer: "Bom, a gente precisa ajudar as empresas nessa preparação". E esse é um modelo que não é tão escalável, é um modelo bem mais consultivo, para a gente poder entender as dores e resolver isso. Mas tivemos que fazer, porque o mercado não está pronto para poder receber e para poder, incluir as pessoas com deficiência da forma com que a gente acredita. Então, a gente optou, por recomprar essa dívida. Então foi também um mérito muito grande, porque na maioria das vezes as empresas acabam assumindo dívidas e não conseguem, né. A gente, fez uma negociação muito legal e voltamos então para um equity, para um controle só nosso. E ao longo desses anos, nós também conseguimos captar fundos através de recursos de subvenção. Então, a gente tem aí instituições como a Finep, como o Sebrae, que volta e meia tem editais direcionados para a inovação. Na grande maioria das vezes, eh, para empresas que já estão em andamento, então demanda ter uma certa tração. Então, esse foi um formato que nos ajudou muito a acelerar a tecnologia, né, porque é difícil a gente ter o dinheiro e o investimento necessário para poder dar, às vezes, alguns saltos, e a gente conseguiu isso através desses editais e outras formas de encontrar recursos. Isso é muito legal também, porque tem um ponto nessa tua fala que eu acho muito claro o reflexo do teu perfil empreendedor e que a gente às vezes espera ver mais no mercado como um todo, que é, da hora que você fala assim, vários perfis de investidores fecharam a porta pra gente, ou não abriram a porta pra gente. E mesmo assim você continuou buscando o arranjo de modelo, formas de crescer, muitas vezes, esse capital por subvenção, ou tomando dívida na hora que você conseguiu tomar essa dívida. Isso são formas de você posicionar o seu negócio em rota de crescimento, independente de você estar ou não na rota de venture capital, por exemplo, né. Então, isso fala muito do perfil empreendedor. E eu queria, Guilherme,
trazer aqui o fechamento da nossa conversa exatamente, nessa linha de comportamento e perfil empreendedor, perguntando como é que você vê o teu papel como CEO de um negócio de impacto, como CEO de uma empresa que já está aí há 15 anos no mercado. Então, na tua visão, quais são os papéis, responsabilidades, qual o seu impacto no negócio, a partir dessa experiência que você está acumulando aí em todo esse tempo na Egalité? O mais importante, Luiz, é não atrapalhar. Eh, eu procuro ser, uma pessoa muito mão na massa, disponível para o time, para poder entender, quais são as barreiras que a gente enfrenta no nosso negócio e como que a gente pode seguir avançando. Pela minha vivência, repertório que eu acabei tendo nesses 15 anos, eu acho que é muito o meu papel trazer um direcional estratégico do que a gente acredita, do que a gente está vivenciando, principalmente dentro dessa questão de tecnologia, né. Então a gente lançou recentemente um agente de IA, chamado Romeu, porque se você fizer pergunta para o GPT, para o Gemini, para o Copilot sobre inclusão, não vai ter as respostas mais adequadas, né. Então, a gente foi lá, criou o nosso agente para poder fazer isso, né. Então, entender qual que é o próximo passo, eu acho que é a principal, tarefa, né, do fundador, do CEO, mas sempre também entendendo qual é o caminho para chegar lá. Porque na grande maioria das vezes você vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né. Então a gente tem diferentes modelos de negócio que estão rodando em paralelo. Vão ter negócios que às vezes você tem que dizer não, mesmo tendo, um valor significativo para a empresa, porque vai tirar o foco e vai atrapalhar a sua visão de futuro. Então são decisões que elas não são fáceis, mas que elas são de responsabilidade, do fundador, né. E aí, claro, eu acho que, como eu falei, ajudar o time, né. Ninguém faz nada sozinho, então eu acho que uma característica minha é sempre a disponibilidade de poder, prestar uma ajuda, entrar junto numa reunião, resolver alguma questão, de sistema que a gente pode melhorar. Então, eu acho que esse olhar atento, né, de quem conhece o todo, de quem já operou em todas as pontas, ela acaba sendo muito valiosa. E eu ouço muito, né, o pessoal falando: "Olha, o senhor tem que estar só na parte estratégica, só nessa visão", mas não é a realidade para uma empresa pequena, né. A gente vai ter que estar com diferentes chapéus, ao mesmo tempo, e essa capacidade de trocar e virar essas chaves, ela é muito importante. E só pegando um gancho ali do seu último comentário, eu vejo que muitos empreendedores acham que a solução é o investimento, que a solução é o dinheiro. E quando recebem, percebem que não era bem isso. Então, eu acho que é uma das questões aqui também que a gente já discutiu muito e que eu já segurei, né. Eu falei: "Tá, mas o que que a gente precisa?". "Não, a gente precisa de investidor, porque isso vai nos ajudar". "Nossa, como é que vai ajudar? Quanto que você precisa para esse projeto?". "Não, para esse projeto a gente tem dinheiro em caixa, vamos lá, né, vamos fazer com o nosso recurso". Então, acho que também essa, visão e esse entendimento acaba sendo muito importante para o fundador que, no final das contas, é quem, como eu disse, acaba tendo essa visão mais ampla. Isso é muito legal porque e é engraçado, né, como o tempo à frente do negócio vai moldando muito do perfil, da maturidade do empreendedor, do CEO à frente do negócio, né, e muito da tua fala transparece muito essa maturidade do tempo que está sendo feito, dos aprendizados que foram obtidos ao longo desse tempo. E tem um ponto que você colocou que para mim eu acho que resume muito bem a tua fala, é o papel do senhor é não atrapalhar. E às vezes é isso mesmo. Eh, não que a figura de CEO não seja, como você também colocou, a figura que muitas vezes vai entender qual o caminho para chegar no objetivo. Mas entender qual o caminho não significa dizer que o caminho é A, B, C e D, às vezes não é.
E às vezes a gente só descobre que não é quando a gente permite que as pessoas que estão desenvolvendo o negócio com a gente tenham algumas autonomias, tenham algumas aberturas para ajudar no direcionamento, ajudar na consolidação daquilo que está sendo feito, né? Então é um misto complexo entre você liderar, você ter a visão de próximo passo, você pensar no caminho, mas também você permitir que a empresa como empresa chegue nesse objetivo, né? E não só a figura de CEO puxando todo mundo, porque isso de fato não é sustentável, nem numa empresa pequena, muito menos quando essa empresa se torna uma empresa maior, que você precisa de outras lideranças, você precisa de pessoas pensando nos seus núcleos especializados com autonomia. Guilherme, acho que a gente conseguiu passar aqui de uma forma bem interessante pela tua trajetória, pelo que é Galité, pelos teus aprendizados. Acredito que quem está assistindo ou ouvindo a gente até aqui tenha agora mais uma referência nacional de empreendedor que está aí olhando para o mercado com soluções de impacto. Então, muita gente que acompanha aqui, que está empreendendo outras soluções de impacto, tenham a Egalité e tenham a trajetória do Guilherme como uma referência a mais, como alguém para você acompanhar. Inclusive, o LinkedIn do Guilherme está no texto de descrição desse episódio. O site da Egalité também está aqui na descrição. Então, se você por acaso tem uma empresa, está contratando, considere a olhar a Egalité para trazer pessoas com aspecto de inclusão para o seu negócio, para trazer diversidade para o seu negócio. Então, olhe as soluções como uma forma de você potencializar os seus resultados. Tem uma norma, tem uma regra, tem, mas muito mais do que a norma ou a regra, pense a diversidade e a inclusão como um elemento estratégico para o seu negócio. Acho que esse é o ponto relevante e é assim que, de fato, a gente vai melhorar não só o mercado de tecnologia, mas outros tantos mercados que ainda se mostram resistentes a abrir caminhos para a inclusão e abrir caminhos para a diversidade. Guilherme, mais uma vez, obrigado pelo tempo aqui. E para quem chegou até aqui, a gente se vê e se escuta no próximo Papo de Founder. Valeu!